Sei que essas entrevistas anteriores nós publicamos na editora Saraiva, aliás, no segundo volume do CBN Mundo Corporativo. Então deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Bom, o nosso convidado é um dos autores desse livro chamado Se Eu Tiver Que Escolher, publicado também pela editora Saraiva. É o Marcelo Mello, que está aqui ao meu lado, que escreve o livro junto com Herbert Steinberg e também a Betânia Tenuri. O Marcelo Mello é consultor. Marcelo, a capa do livro, Se Eu Tiver Que Escolher, mostra aqui dois trilhos, ou para lá ou para cá. Isso. E o subtítulo é Sucesso Profissional versus, né, Qualidade de Vida. Então não é um símbolo de mais, é um símbolo de vezes. Isso quer dizer que uma coisa exclui a outra ou não? Isso é um assunto controverso. Foi um debate que aconteceu, esse livro, um programa que a gente tinha chamado X Ideias, que a ideia desse programa era estar debatendo assuntos. Esse programa era onde? Conflitantes. Esse foi um debate que aconteceu lá na Bienal. Bienal. No Porão das Artes, que chama, na Bienal de Ibirapuera. E aí a Betânia estava defendendo a ideia de que o mundo corporativo consome, as pessoas estão desgastadas e, portanto, não estão tendo qualidade de vida. E o Herbert defendendo a ideia de que se você faz o que você gosta, não importa, você vai estar bem com você. E aí eu tinha esse debate e eu falei, bom, deixa eu editar isso e transformar num livro. E aí eu resolvi colocar algumas outras questões. E eu tenho que confessar que eu sou partidário da tese que é muito difícil, que muito poucas pessoas conseguem, de fato, conciliar essas duas coisas no mesmo tempo. Eu acho que você tem sim o trilho de escolher, fazer então, escolhas. Onde é que essas coisas são excludentes? Por exemplo, a questão da vida familiar? Você Primeiro, não aparece em casa? Primeiro, ou aquela desculpa, você não viu seus filhos crescerem? É isso ou não? É mais ou menos por aí. Eu acho que esse conceito de sucesso e qualidade de vida são coisas muito pessoais. Claro. De repente eu acho que eu sou mal sucedido, você me acha bem sucedido, ou ao contrário, eu acho que tenho qualidade de vida. Então esse tipo de coisa é muito individual, cada um tem o seu parâmetro. Mas o que a gente está colocando é que uma carreira de sucesso, uma carreira que vai te levar ao topo de organizações, ela vai demandar um esforço pessoal, muitas horas, uma capacidade de articulação política que vai te tirar de muitas coisas Quer dizer, a pessoa tem que entender que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas se ela quiser chegar lá, é isso? É isso, exatamente. E ela faz se quiser. Isso, eu acho que essa é a ideia. Eu na parte que eu fiz uma introdução para o livro, né, eu costumo dizer que é uma escolha, para mim, cruel. Eu usei o exemplo daquele filme do Alan Pakula, que é A Escolha de Sofia. Né, você tem que chegar e falar assim, puxa, e aí? Né, você tem que escolher. Tem uma oportunidade, uma situação, óbvio que o filme é uma situação extrema, que não vai acontecer na vida de ninguém, espero que a gente está livre de guerras, apesar de você viver um monte de maluco explodindo coisas por aí, que foi dada à pessoa uma oportunidade de escolher entre um filho ou outro, qual dos dois ela salvaria. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente tem que fazer essas escolhas. Eu acho que, ao mesmo tempo, querer se dar bem e ter qualidade de vida, eu acho que você vai se dar menos bem do que poderia. Né? E se você não olhar para a qualidade de vida, uma hora o sucesso vai te explodir. Você acha que é uma tentativa, vamos dizer, uma tentativa como essa de conciliação, muitas vezes pode levar a pessoa a ficar infeliz num e no outro, simultaneamente? Acho que deve ter muitos profissionais da área de saúde aí tratando, né, essas pessoas em psicanálise, em terapia, esse tipo de coisa, porque as pessoas não definem um foco, não tem claro para si. O que eu acho que é importante é como é que a pessoa pega e fala assim, bom, para mim, o que eu quero agora? Como é que eu vou estar em paz comigo? Porque o que eu acredito é que você vai ter o teu juízo final é com nada além de você mesmo. Você vai saber o que você estava a fim de fazer, o que você fez. Você vai ter que enfrentar o pior dos árbitros, que é o espelho. Agora, então, quando a pessoa faz uma escolha como essa, eu acho que primeiro tem que ser, obviamente, uma escolha consciente. Não é? Mas a segunda é o seguinte, é uma escolha que eu faço e eu paro de reclamar. Porque tem gente que escolhe, não é? E reclama. Concordo plenamente com você. Eu acho que o que tem que ser feito é um equilíbrio dinâmico. Uma hora eu privilegio um lado, uma hora o outro. E enquanto eu estou trabalhando nesse lado, eu tenho que estar totalmente satisfeito naquilo, né? Ou o mais satisfeito possível, consciente que depois eu vou ter que caminhar ao outro lado. Eu vejo o meu lado pessoal. Quer dizer, eu tenho 2 filhos, um de 12 anos e uma de 5. E o de 12 eu estava fazendo a empresa crescer. A minha mulher viu muito mais o meu filho crescer do que eu. Já minha filha de 5 era uma outra fase, eu estava trabalhando em outro contexto e eu estava mais próximo. Quer dizer, então eu pude sentir essa diferença. Né? Meu filho de 12 anos pode reclamar que muitas vezes eu não estava lá, eu estava cuidando da empresa. Até tinha uma brincadeira que eu tinha com a minha mulher na época, que a gente tinha 2 filhos, um físico e um jurídico. Ela cuidava mais do físico e eu cuidava mais do jurídico. Né? Eu acho que não deixei sequelas no meu filho físico, espero. Né? A vida vai me dizer se sim ou se não, ele vai estar reclamando, mas eu tentei fazer coisas depois para compensar. Mas
tem coisas que não se pagam, né? Quer dizer, um beijo de um filho, alguma historinha. Eu brinco com a minha filha quando eu ando de carro, eu ando bastante de moto, mas quando eu ando de carro, Aliás, eu brinco vi que é um moto, avião. Tive o meu tudo. primeiro acidente. E aí eu brincava, agora vamos decolar, né? E esses dias ela virou para mim, ela tem 5 anos. Pai, que botão que você aperta que o carro vira um avião? Eu falei, puxa, eu estava fazendo aquilo na brincadeira, mas ela estava levando aquilo a sério. E, infelizmente, com meu filho de 12 anos, eu não fiz esse tipo de coisa, porque eu estava talvez mais focado na fase de sucesso profissional. Então agora sim, eu estou hoje talvez um pouco mais focado na fase de qualidade de vida, né? Queimei algumas reservas, está na hora de voltar de novo a pensar no sucesso profissional. Então é esse tipo de equilíbrio que eu acho que é possível. Mas também tem muita gente que vem de um outro equilíbrio, né? Que, puxa, só você se concentrar, que vai dar tudo certo, que tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Eu tendo a não acreditar que isso é possível. Cada escolha tem um preço e as pessoas têm que saber os preços que estão pagando. É muito fácil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece, obviamente, e convive muito no corporativo. Vamos dizer, esse sucesso profissional versus qualidade de vida é diferente quando a gente fala de mulheres, porque nós estamos falando de homens. Não é? Agora eu pergunto, e quando se trata de uma executiva, de uma mulher que é diretora de uma empresa, ou é presidente de uma empresa, e as mulheres são cada vez mais Sim. diretoras, gestoras, etc. empresas. Como é que fica? É mais difícil isso? Eu acho que sim. Né? Eu tenho medo de estar sendo machista com 40 e poucos anos, tendo nascido, né, depois da década de 60. Mas eu tive a oportunidade de participar de uma discussão com advogadas. As advogadas dos grandes escritórios de São Paulo montaram um grupo para estar discutindo exatamente isso. Né? E por que chega um momento as mulheres quase que abandonam? Tem menos mulheres nas cúpulas do que os homens. É verdade. E é claro que não é uma questão de competência. É uma questão de escolha mesmo. Ou de adaptação. Ou de adaptação. É que a questão tem aquela maldita hora do tal do relógio biológico, que a mulher tem que escolher, vai ter filho, não vai, depois vai se arrepender. Então, eu acho que isso acaba deixando usando a metáfora da capa do livro, esses trilhos da mulher um pouco menos claros do que os trilhos dos homens. Mais difícil a escolha, você Mais acha, difícil para a uma mulher escolha, do que para um eu homem? acho que sim. É. Né, eu falo assim, eu acabei de narrar o meu filho, que eu pude separar, né, eu fiquei com um filho jurídico, minha mulher com um filho físico. Eu acho que o contrário, naquele momento, para uma mulher como a minha, era impossível. Ela nunca iria fazer esse tipo de escolha. De troca. Né, de troca. Então, porque depois. E tem um processo depois que, se não for bem resolvido, vai te levar a uma culpa, você vai ficar carregando aquilo. Então, eu acho assim, eu já acompanho essa discussão, vejo uma série de pesquisadores, quer dizer, para as mulheres acaba sendo sim um pouco mais pesado. É uma outra coisa que elas têm que colocar na equação delas. Sim. Porque Porque eu suponho que, sei lá, você está em uma ascensão numa empresa, né? Uma rápida ascensão, e de repente você tem uma gravidez, uma mulher tem uma gravidez, ela vai ficar no mínimo 6 meses fora. Isso. No mínimo. Na verdade, porque depois tem que cuidar do bebê, etc, etc, etc. Quer dizer, e a carreira para. Ou às vezes retrocede. Ou às vezes acaba. Sim. Eu nunca tive filhos, mas assim, eu consigo imaginar, né, assim, supor que é uma carga hormonal e tudo que muda na vida de uma mulher, quer dizer, passar pelo processo de engravidar, depois de ver, e a relação mãe e filho. Né, aí você vai trazendo para a psicanálise, papai ou do pai como é que eu chego lá e interrompo e afasto, falo assim, bom, está na hora de vocês já se separarem. E o da mãe não é esse. Então, quer dizer, a hora que ela tem que sair daquela união para ir trabalhar, aquilo deve mexer muito com a Constituição e fazer um questionamento. E muitas mulheres acabam, por um tempo, privilegiando, de fato, a situação familiar, né, e abrindo mão de algum progresso, alguma continuidade na carreira, tentando retomar aquilo depois. Talvez nem sempre isso seja possível. Esse ato que ela deu acaba, de fato, prejudicando. A não ser que ela opte por não ter filhos. Isso, né? E aí opte por não ter filhos e de fazer sua carreira. A única coisa que eu costumo dizer, tem várias amigas de 30 e tantos anos, né, que estão lá na carreira, bom, esse é um momento decisivo, você tem que fazer uma escolha. Agora. O mundo mudou, né, você veja, conhece pessoas de 50 e tantos anos que tiveram filho, mas a coisa começa a ficar muito mais difícil. Agora, quando a gente compara isso com a sociedade americana, ou a sociedade inglesa, ou europeia, eu acho que essas questões lá são um pouco diferentes da nossa, porque já passaram por isso no passado. Hoje você tem uma quantidade muito grande de mulheres, por exemplo, nesses países chamados desenvolvidos, que não têm filhos. Sim, eu acho que tem, mas eu já vi discussões muito parecidas. Né? Muitas mulheres lá também, que abriram mão. Bom, né, porque isso é depois condição humana, né? Condição humana, É assim, condição